E aí, meu povo, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a burrice. Hoje é de utilidade pública, né? Essa danada da burrice. Olha, se ela não tiver aí do teu lado contigo, ela já teve, com certeza. Quem nunca, né? Rapaz, eu costumo dizer, inclusive, que não só burro, certamente, acho que já fui retardado até. Lá no passado, né? Adolescência, juventude, a gente faz cada imbecilidade. Meu Deus do céu. O problema não é esse. O problema é o perigo que a estupidez provoca. É sobre isso que a gente vai refletir hoje, baseado nas leis de Cipolla, historiador italiano. 5 leis da estupidez. Em seguida eu vou trazer personalidades inteligentíssimas da humanidade, mas a gente vai mostrar o lado estúpido delas, tornando assim elas mais humanas e nos colocando também em condição de reconhecer o risco que é a gente também tá sendo burro. De repente, no final, até uma solução, né? Para amenizar esse destino que talvez seja o de todos nós. Alguma hora ser um imbecil. Vamos refletir as leis da burrice, falar do viés de confirmação e dar alguma solução para tudo isso, tá bom? Vamos lá, meu povo. Vamos lá. A primeira lei de Cipolla, ele vai dizer: sempre e inevitavelmente subestimamos o número de pessoas estúpidas. Há mais estupidez ao nosso redor do que imaginamos. Ela aparece nos lugares e nas pessoas mais inesperadas. Percebam, estupidez é uma coisa bem democrática, ela está em todo canto. Não tem isso de porque fulano é inteligente, o filho vai ser. Fulano se formou, ficou inteligente. Cicrano não passou fome, aí não é burro. Não, tem nada a ver não. De repente ela tá lá, viu? Complicado isso. A segunda lei: a probabilidade de alguém ser estúpido é independente de qualquer outra característica. Nível de educação, cargo, renda ou status social não protegem ninguém de estupidez. Ela é distribuída aleatoriamente. Exatamente. Lá dentro de Harvard, naquela sala de aula onde só tem nota 10, pode ter certeza, tá cheio de estúpido lá também. Tá certo? Lei 3. Um estúpido é aquele que causa prejuízo aos outros sem ganhar nada com isso e até se prejudica. Essa é a tal da lei de ouro. O estúpido prejudica os outros de forma irracional e autodestrutiva, o que o torna imprevisível e perigoso. Perigosíssimo. Rapaz. Sei não. Daqui a pouco a gente vai chamar Napoleão também, pra gente saber o que é que Napoleão pensava a respeito disso. A lei 4. Os não estúpidos sempre subestimam o poder destrutivo dos estúpidos. Geralmente a pessoa que é não estúpida em algum assunto, ela tende a olhar o mundo pelos seus próprios olhos e ela não tem esse alcance de reconhecer o risco e o dano que aquele próximo imbecil pode causar no seu ambiente, na vida dele e na sua. Muito cuidado nessa hora. A convivência ou cooperação com pessoas estúpidas tende a ser desastrosa. Subestimar o estúpido é um erro estratégico. A quinta lei, ela vai dizer que o estúpido é o tipo mais perigoso de pessoa. Pior do que o bandido, que pelo menos age racionalmente em benefício próprio. O estúpido é destrutivo sem lógica, razão ou propósito. Ele acha que está certo, ele corta o galho que está sentado. Ele prejudica a árvore e ele cai. Ele está na beira do abismo. E ele para e pensa, não, mas
O homem tem que ter coragem, tem que dar um passo à frente nos seus problemas. Mas ele não reconhece que aquilo é a beira do abismo e ele segue a orientação do passo à frente. Paciência. Quando ele cai sozinho ainda faz um favor, né? Mas vamos lá. Quem são as personalidades? Primeiramente eu quero convidar Albert Einstein. Pois é. Eu quero ler um texto para vocês sobre Einstein. Pensem em Albert Einstein, o titã da física. Enquanto desvendava os segredos do cosmos, sua vida pessoal era marcada por um notório distanciamento. Cartas revelam que ele pedia para limitar interações com o filho a tópicos científicos. Pois é isso. Einstein, segundo relatos, cartas, ele não era um pai atencioso. Ele falhava drasticamente na inteligência de conseguir dar uma atenção de qualidade àquelas que talvez fossem as pessoas mais importantes em sua vida. Como pai, ele era um estúpido. E ele criou regras para que na visita do filho o assunto fosse sobre ciência. Einstein. Outra personalidade que eu quero trazer é James Watson. Ele foi co-descobridor do DNA. Mas ele tinha frases que são vergonhosas. Ele proferiu diversas vezes frases tipo: estou inerentemente pessimista quanto às perspectivas da África, porque todos os testes mostram que a inteligência deles não é realmente a mesma que a nossa. Ele era um estúpido nessa área da vida. O homem foi co-descobridor do DNA, mas a mente dele empurrava ele para ter esse preconceito e acreditar veementemente que o povo africano não era tão inteligente feito a gente. Ele era um estúpido. E sobre o viés de confirmação, aonde é que isso se encaixa nesse primeiro assunto que a gente acabou de refletir? Se encaixa quando, semana passada, eu atendia uma senhora inteligente, uma mulher bem-sucedida na sua área profissional, mas ela insiste em querer me convencer de que se separou de seu ex-marido. Marido não, era um namoro, mas estavam morando junto. Fazia 2 anos, mais ou menos. Porque ela é muito carente. Ela está totalmente enviesada com o viés de confirmação, que é um poderoso filtro que nos faz enxergar o mundo através das lentes de nossas crenças. Ela acredita veementemente que, por ser carente, apenas é que ele a deixou. E isso torna ela cega para o fato de que ela é uma senhora que mal sabe escutar. Eu tenho uma dificuldade incrível em conseguir falar com ela, porque ela é sempre a dona da razão. Devagarzinho a gente está conseguindo destruir isso, fazer essa reforma, certo? Ela é uma mulher que defende a frieza, acha frescura o carinho, o afeto, e também é a dona da razão. 3 coisas só apresentei aqui. Certamente existem incontáveis variáveis nisso tudo, mas a mente dela segue um viés de confirmação que é apenas porque ela é carente, e a partir daí ela vai fazer de tudo para confirmar que isso seja verdade. Você está entendendo? A gente quer tanto que algo seja verdade que a gente vai desenhar todo o nosso momento, as nossas histórias, a nossa atenção, tudo. A gente vai pegar tudo isso aí e jogar de uma maneira que aquilo que eu acredito
seja confirmado. É parecido com um cara que vai na cartomante e ela fala, tua vida vai acontecer tal coisa. Ele dá tanto crédito àquela cartomante que ele vai começar a ter atitudes na vida dele para que o que ela falou confirme e aconteça. Tá bom? E o que é que se há de fazer? Primeiramente, a gente tem que reconhecer que a estupidez ela é um aplicativo de fábrica da gente. Nós carregamos a cada instante dentro de si a potência de ser um imbecil. Tudo bem. Ok. O que é que Napoleão falava sobre isso? Dizia que o grande problema não é nem ser o idiota, mas ser o idiota com atitude. O idiota com atitude, esse é para lascar a tampa do tabaqueiro. Napoleão costumava dizer que esses aí ele colocava na linha de frente da batalha e deixava o acaso levar. É mais ou menos assim. E por falar em acaso, trago também agora Nassim Taleb, na obra dele, Iludidos pelo Acaso. Sabe por quê? Porque há um grande golpe da vida. É uma sutileza, mas é um golpe da vida sobre nós mesmos. Um golpe da vida que nos derruba de maneira sutil. Muitas vezes, gota após gota, quando a gente segue acreditando naquela imagem de um resultado positivo, de algo que a gente fez, muitas vezes totalmente imbecilizado, mas que por um motivo de sorte deu certo. E seguimos, como disse Nassim Taleb, iludidos pelo acaso. Imagina o macaco que todo dia aperta um botão. Tem dia que ele aperta no verde, tem dia que ele aperta no vermelho. Só pode apertar uma vez. E ao lado desse macaco, 10 mil macacos iguais apertando em botão vermelho e botão verde. Quando ele aperta no vermelho, ele entra comprado. Quando ele aperta no verde, ele entra vendido. Com o mesmo alvo de perda e ganho. Você há de concordar comigo que 50% dos macacos aproximadamente vão acertar e 50% vão errar na bolsa de valores. 50% naquele dia vai entrar comprado e 50% vai entrar vendido. Digamos que eles apostem tudo o que eles tenham. Metade está fora do jogo, faliu, e metade dobrou a renda que tinha naquele dia. 10 mil, viraram 5 mil, 2.500, 1.250, e aí vai baixando, 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 baixando. Daqui a pouco a gente vai ter 10 macacos milionários, ricos pelo acaso, pela sorte, dentro da teoria dos grandes números, aonde milhares foram sacrificados para que 10 conseguissem. Mas sabe o que é que ocorre? Vai chegar um jornalista querendo entrevistar o macaco, que por sua vez vai acreditar veementemente que ele descobriu a teoria de apertar o botão certo. Ele vai acreditar aquilo, a hora, a janela que estava aberta, a mão que ele apertou. O cérebro vai criar uma narrativa para justificar um resultado. Mas ele apenas está iludido pelo acaso. Vamos ter muito cuidado com isso. Não é porque com o pai deu certo, com a mãe deu certo, com o vô deu certo, com minha tia deu certo, que eu vou seguir exatamente igual e vai dar certo comigo. Pode ter dado certo com aquela pessoa devido à circunstância daquele momento. Variáveis que a gente não consegue medir. Como diria José Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Quanto a mim, eu ainda consigo mais ou menos saber o meu tamanho, quem sou, o que entrego e como participar. Mas e as variáveis? É aí aonde a gente deve caminhar, não tentando acertar em tudo, mas tentando cortar aquilo que a gente já tem certeza que é errado. Cortando o que é errado, a gente atinge
um momento em que talvez, com a possibilidade maior, o certo comece a ocorrer em nossa vida. Tá entendendo? E o que se há de fazer sobre tudo isso e sobre a estupidez? Aí tu vai me dizer, eita, macho, agora tu desce o nó na minha cabeça. É muita informação. É 5 leis de burrice. É viés de confirmação. É iludido pelo acaso. O que é que se há de fazer? O que se há de fazer, pelo menos, é essa autoobservação, é essa conversa diária que a gente tem que ter com a gente mesmo. E essa conversa não precisa ser extensa, ela tem que ser simples. Visto que o simplório é medíocre, mas o simples é genial. Foi por isso que Lispector falou certa vez, dá muito trabalho ser simples. Mas a gente atinge a simplicidade é com repetição, é tendo intimidade com aquilo que a gente quer ser bom. Então eu aconselho todos os dias, seres bom, em te fazer a pergunta certa. Eu trago pelo menos 2 aqui agora. Quando aquela coisa que te ocupa, que te estressa, que te tira de um equilíbrio, voltar a fazer o mesmo, pergunta a ti mesmo. E se isso não me incomodasse? Como é que eu agiria? Quem eu seria? Se isso não fosse tão importante para mim, como é que eu me comportaria? Pronto. Faz essa pergunta, que automaticamente tu vai te distanciar um pouco do problema. Isso não quer dizer ser um irresponsável em virar as costas para as coisas. Se dê apenas esse presente. Eita, aconteceu tal fato e fulano de tal não cumpriu com a palavra comigo e eu valorizo demais palavra, parará, parará, parará. E a partir dali esse cara não serve mais para nada. Você vai parar e perguntar. E se a questão da palavra não desse tanta importância? De repente você vai perceber que ele tem outras qualidades que dá para ser aproveitada. Mas quanto à palavra, então você vai começar a ter um determinado tipo de postura com ele que não vai mais estar confiando tanto e com tanta expectativa. Pronto, beleza. E a partir dali você vai ter uma nova dimensão do fato. Se deu a oportunidade de ser um pouco diferente. Não precisa forçar nada. A outra pergunta é o seguinte. A partir dessa minha escolha de hoje, caso o que eu estou prevendo que vai ser fruto da minha atitude, o que vai ser efeito da causa do que eu estou fazendo hoje, se ela não ocorrer, se ocorrer o inverso, como será a minha vida daqui a 10 meses ou mesmo daqui a 10 anos? Se for algo muito trágico, muita calma nessa hora. Há de se ter paciência, puxa o freio de mão e vamos ver como é que a gente vai na maciota, né? Não adianta pressa, não vamos perder tempo, mas não adianta ter pressa. É bom planejar e antecipar o resultado, criar cenários para não ser pego de surpresa. Se essas 2 perguntas não estão fazendo sentido na tua vida, se tu acha que isso é besteira, porque tu já tem a resposta para tudo e já sabes perfeitamente como agir, a notícia que eu tenho não é boa para você. Com certeza, nesse exato momento, você está sendo um estúpido. Até mais.